E para falar sobre a mobilização dos petroleiros e as consequências da venda do patrimônio da empresa, a gente vai conversar com o João Antônio de Moraes, diretor da FUP, a Federação Única dos Petroleiros. Boa noite, Moraes. Seja bem-vindo aqui no nosso jornal. Boa noite à TVT e aos nossos telespectadores. E, Moraes, eu gostaria de saber quais são as reivindicações hoje dos petroleiros. A nossa principal reivindicação é que parem os aumentos de combustíveis. Esses aumentos têm sido causados por uma política privatista de Michel Temer e Pedro Parente, o ex-presidente da Petrobras. Então, nós estamos chamando esses atos em vários locais do Brasil, mas notadamente e principalmente nas refinarias ameaçadas de privatização. A RLAM no Paraná, a refinaria Abreu e Lima, a RLAM na Bahia, a Abreu e Lima em Pernambuco, a Repar no Paraná, que foi o ato hoje, e na Refap no Rio Grande do Sul. Então, no caso, desde o início deste mês, né, dia 3 de outubro, dia 3 de julho, desculpa, foi de Bahia, a mobilização. Nós tivemos uma na semana passada e a de hoje. Quais são as outras mobilizações? E além das mobilizações, há planejamento para algum outro tipo de ato, enfim, junto a deputados federais? Existe já esse planejamento? Não, nós dizemos que todos os bons brasileiros devem se somar a esses atos, claro, porque o destino da Petrobras sela também o destino do Brasil. Os petroleiros estão fazendo esses atos, faremos muitos outros ainda, assim como nos juntaremos aos atos das centrais sindicais no próximo dia 10 de agosto, o dia do Basta, cujo mote principal é o fim do desemprego, o fim do aumento dos combustíveis e o fim do corte de direitos trabalhistas. O setor petróleo, o desmonte da Petrobras, a entrega do pré-sal, a privatização das refinarias tem muito a ver com todos esses temas. O desmonte da Petrobras agrava o desemprego e aumenta o preço dos combustíveis. Por isso, os petroleiros vão se somar a um calendário de luta dos movimentos sociais, das centrais sindicais e também em defesa de outros setores ameaçados, como o setor elétrico brasileiro também. Perfeito. E, Moraes, por que os preços dos combustíveis e do gás de cozinha, eles explodiram no governo Temer? Isso é muito importante, porque desde que o Temer assumiu, de lá para cá foram 230 aumentos de combustíveis. A gasolina e o diesel teve cerca de 50% de aumento. Sim. E o gás de cozinha, que a dona de casa tanto precisa, teve um aumento de 60%. Aí diriam os brasileiros, esses aumentos são necessários? Absolutamente, eles não são necessários. Esses aumentos estão acontecendo por uma política intencional de Temer e Parente, que é de facilitar a vida das multinacionais. Então eles aumentam o preço dos combustíveis para poder facilitar a entrada de empresas estrangeiras e também privatizam e até paralisam a produção das refinarias brasileiras. Então é um grande contrassenso, aumenta o combustível, perde o brasileiro, perde o consumidor e perde a Petrobras, porque a Petrobras perde mercado para essas empresas. Então Parente prejudica, Parente e Temer extorquem a população para facilitar para a Shell, para Texaco, para as empresas estrangeiras, isso está acontecendo. Então, essa política de vender as refinarias brasileiras também passa por isso. Por que passa por isso? Porque as empresas estrangeiras dizem que não aceitariam produzir combustíveis no Brasil ao preço que a Petrobras praticava, né? Então, o que eles fizeram? Ao invés deles incentivarem a Petrobras a aumentar a sua produção e até baixar os combustíveis, não, eles aumentaram o preço da Petrobras para facilitar essas empresas. E Moraes, o que os petroleiros acreditam, né, que o poder que pode ser feito, na verdade, para que o país mantenha o controle na questão da Petrobras e também do pré-sal, que também está ameaçado, né, no meio dessas privatizações? Bom, o povo deve se somar a essas diversas lutas que estão acontecendo. Sabemos que também as eleições próximas é muito importante, porque se o povo homologar essa política que implementou um golpe no Brasil, tudo ficará cada dia mais difícil. Então, os preços já estão altos. Como, por exemplo, a privatização da Eletrobras, que está na pauta do governo Temer. Se privatizar a Eletrobras, a conta de luz vai aumentar, né? Se vender as refinarias da Petrobras, o gás de cozinha vai aumentar ainda mais. Então, nós pensamos que devemos ter mais momentos como esse da TVT. É preciso que tenhamos outros veículos, é preciso que o povo ajude a divulgar veículos como esse, assim como blogs progressistas, que divulguem a realidade que, infelizmente, os grandes meios de comunicação no Brasil fazem questão de esconder da população brasileira. Aí a população acha que está tudo bem, tudo às mil maravilhas, mas por detrás disso, a gente está vendo aí todos esses retrocessos, né, Moraes? E muita coisa pior ainda pode acontecer. A agenda do golpe é uma agenda que retrocede mais de 70 anos nos direitos sociais brasileiros, né? Não à toa, eles implementam um programa que foi derrotado nas urnas,
E é preciso que nós nos mobilizemos, nos somemos à central. Dia 10 de agosto é um dia muito importante. O povo tem que se somar ao dia do basta para mudar toda essa política que aí está. Perfeito. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, Moraes. Para nós, a Federação Única dos Petroleiros, é um prazer estar aqui com vocês e é uma necessidade mobilizarmos o povo brasileiro em defesa do que é nosso. As portas estão sempre abertas.